Boa noite, pessoal. Não ignore o título, o tema, mas faça uma análise, escute o que eu tenho a dizer, e sendo de uma suma importância para os ouvintes. E eu trouxe esse tema apenas por uma necessidade de que, de fato, é isso mesmo que está aí. Muitos estão a desaperceber, não percebem, são leigos, estão dominados pelo pensamento equivocado e através disso aí os líderes religiosos eles tiram proveito disso. Mas as pessoas ficam a desaperceber quem são de fato esses líderes que estão congregados, que estão congregando esse povo. A igreja ela se tornou-se não um lugar de oração, mas eu percebo que elas se tornaram um lugar de escravidão. É por isso que eu não faço parte de igreja nenhuma. Por quê? Porque a cada tempo que se passa, Deus vai me iluminando e eu vou adquirindo sabedoria para poder entender a realidade das coisas dele, das coisas espirituais. Por isso que eu tenho me afastado. Me afastei da igreja. Eu me afastei desse templo em que eles dizem, esses próprios líderes, eles dizem que ali é a casa de Deus. Quando na verdade isso é tudo mentira desses religiosos. Aquilo não tem nada de casa de Deus. A casa de Deus agora somos nós. E por que eu trouxe esse tema? Porque quem está lá dentro é exatamente esse tema aí que eu coloquei. Satanás, diabo, demônio, isso aí é apenas, significa, isso aí prefigura o mal. Isso aí é apenas representações do mal. São apenas divisões. O significado desses nomes é maldade, é divisão. É isso que esses líderes fazem. Eles só fazem dividir. Por isso que toda a igreja hoje, elas são todas divididas. Você não vê união nas igrejas. O que você vê são desuniões. Um não cumprimenta o outro. Um dá as costas para o outro, porque aquele é da Batista, o outro é da Assembleia, e dão as costas. Mas eles não se abraçam. Eles não apertam a mão. Eles não dão a graça e a paz do Senhor. Por quê? Porque são de grupos diferentes. Então vejam aí as rivalidades. Veja aí as divisões. Veja aí as dissensões. Mas isso aí é causado pelo próprio mal. Quando Jesus disse... Aí alguém pode dizer assim, então Jesus ele é o próprio mal? De forma nenhuma. Mas Jesus não disse que ele veio trazer dissensões, divisões. Mas quando Jesus estava dizendo isso aí, o que trouxe as dissensões e as divisões foi o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, ele contrariou os ensinamentos dos hipócritas da época, dos sacerdotes, dos fariseus, dos essênios, dos saduceus, dos escribas, dos rabinos. Então, o Evangelho de Cristo foi quem trouxe a divisão. Mas o que o diabo veio, o que o mal que está incorporado nesses líderes religiosos, eles trazem divisões, eles trouxeram divisões por conta do interesse. É totalmente diferente de Jesus. Não venha querer colocar uma coisa no meio da outra para tentar complicar a situação. Você tem que saber separar uma coisa da outra. Então, quando eu digo que essas palavras, Satanás, demônio, diabo, está dentro das congregações. Em forma humana, não estou falando aqui de espíritos. Não estou falando de espíritos. Eu estou falando de pessoas. Eu posso citar exemplos. Logo do começo, Caim e Abel, por exemplo.
Caim e Abel. Quem era Caim e Abel? Vamos mais direto no assunto. Caim e Abel eram dois evangélicos. Por que dois evangélicos? Eles não faziam sacrifício para o Senhor? Eles faziam sacrifício. Só que o sacrifício de um era mau, era má. Porque as obras dele eram má. E as obras de Abel, eram, segundo a palavra, eram obras justas. E por conta disso, Caim obteve inveja do seu irmão Abel e aí o assassinou. Veja como é que começa. Dois evangélicos. Mas já começou com o quê? Já começou com assassinato, já desde o princípio. Se a gente for mais adiante, em relação aos profetas, Abacuque, Amós, Sofonia, Malaquias e por aí vai. Todos os profetas do Antigo Testamento, o que mais eles tiveram trabalho? Com os líderes da época, os sacerdotes. Foi quem mais os profetas eles atacaram. Foi as religiões da época. Foi os ciganos da época. Se você analisar todas as histórias, todos os livros dos profetas, sempre você vai observar os profetas sempre atacando as igrejas. Sempre os profetas atacando a liderança religiosa da época. Não era com o povo do mundo não, era com a liderança religiosa. Isso também se deu também no tempo de Jesus. Quem mais foi que deu trabalho a Jesus? A liderança religiosa. Eles usavam o quê? Sempre usando isso aqui. Foi eles que mataram Jesus. Os evangélicos da época, usando a Bíblia. Usando esse livro aqui. Foram eles que atacaram Jesus. Foram eles que deram trabalho a Jesus. Foi com esses aí que Jesus teve que enfrentar o chamando de hipócritas. Isso também se deu com os apóstolos. Os apóstolos sempre enfrentaram essa liderança religiosa. Anás, Caifás, os rabinos, escribas e outros. Sempre eles atacaram. Foi esses aí, foram essa turma evangélica religiosa que assassinaram Jesus, que assassinaram os apóstolos. Por isso que as escrituras o classificam como filhos do diabo. Jesus chamou Judas Iscariote de diabo, de demônio. Se você for no livro de João, no capítulo 6, versículo 70, você vai ver isso que eu estou falando. 6,70, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque esse o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus está dizendo: olha, eu escolhi 12, mas eu afirmo a vocês que um de vocês aí é um diabo. Então veja, eu estou falando de palavras que é matéria. Diabo, Satanás, demônio é matéria. Eu estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas usando Bíblia, mas contrariando o Evangelho de Cristo. Então eles estão dentro das igrejas apenas por interesse. Mas só que as pessoas elas não percebem. Elas são ludibriadas. Elas são enganadas. Tem pessoas mesmo no meu trabalho que elas me chamam de herege, elas me criticam. Às vezes eles contrariam os meus ensinamentos, mas eles não respondem. Eu digo assim: mas por que você está me difamando? Aonde é que eu estou errando? Me mostre nas escrituras com que respaldo bíblico. Agora eu digo que o dízimo que tu estás dando é errado.
Aí ele diz assim, não, mas o dízimo não, o dízimo é bíblico. Eu digo, é o bíblico aonde? Aí ele usa Malaquias 3:10, os líderes religiosos. São esses daí, esses demônios, que pegam Malaquias 3:10 para mostrar ao povo que tem que se dar o dízimo, quando na verdade Malaquias estava falando dos sacerdotes. Eram os sacerdotes que estavam roubando a Deus. Se você analisar o versículo, o capítulo 1, entrando para o capítulo 2, chegando no capítulo 3, você vai observar o profeta Malaquias atacando os sacerdotes. Porque os sacerdotes estavam roubando. Eles estavam defraudando o povo. E aí o que é que os líderes atuais de hoje fazem? Eles dizem que quem rouba a Deus são aqueles que não dão o dízimo. Veja como eles distorcem. Por pura maldade. Por que eles fazem isso? É o interesse que está por trás disso. Por isso que eu digo que eu não estou falando de espíritos que estão voando por dentro da igreja. Espíritos invisíveis. Eu estou falando de pessoas, diabos, satanás, demônios. São eles que estão enganando as pessoas. Só que as pessoas não percebem. As pessoas elas estão ludibriadas, enganadas. Por isso que Paulo fala, cauterizando a mente dos incautos, ou seja, eles enganam. Eles fazem uma lavagem cerebral na mente dos simples. Então eles ficam pegando textos aqui, textos ali. Mas Pedro fala, eles fazem isso para a sua própria condenação. Então é necessário, às vezes, quando eu certas coisas que eu fico observando, às vezes eu sinto necessidade de trazer esses assuntos à tona. Porque é por conta de certas coisas que tem muitas pessoas que estão se afastando das igrejas. Eu conheci um colega e de vez em quando a gente conversava sobre a palavra de Deus. E na última vez que eu vi esse camarada, ele disse a mim que eu perguntava ainda se ele estava congregado. Ele disse, não, eu não estou congregado. E o que eu achei interessante foi o que ele disse. Ele falou assim, eu estou pensando em voltar para Cristo, mas sem igreja, sem denominação. Aí eu disse assim a ele, aí ele perguntou, o que você acha? Eu disse assim, perfeitamente. Você está correto. O que não pode é você se afastar de Cristo. Você pode se afastar da igreja, mas não se afaste de Cristo. Jesus nunca fez parte de nenhuma igreja. Jesus ele ia para a sinagoga falar da sua palavra. E o que é que acontecia? Os líderes religiosos o atacavam ele e tentavam matar. Veja só, Jesus entrava dentro da igreja para ensinar os evangélicos da época. E o que é que eles faziam? Eles o expulsavam e tentavam matar lá fora da sinagoga. Jesus entrou dentro de uma sinagoga e pegou um livro. Emprestaram a Jesus. Jesus não andava com Bíblia, como vocês evangélicos andam. Emprestaram a ele dentro da sinagoga. Os evangélicos da época pegaram uma Bíblia e emprestou a ele. E quando ele abriu no livro do profeta Isaías, para 60, capítulo 61, foi justamente na passagem que falava dele. E quando Jesus disse, falava da vinda do Messias, e quando Jesus disse que a profecia havia se cumprido naquela hora, naquele dia, os evangélicos da época se revoltaram com Jesus e disseram, não, como é que o Messias ainda vem? Como é que você está dizendo que a profecia já se cumpriu naquele momento? Então trataram ele de herege, os evangélicos da época, que andavam com Bíblia debaixo do braço. O expulsaram ele e tentaram matar. Ele aí se escapou no meio da multidão. Então Jesus não tinha a igreja. A mesma coisa aconteceu com Estevão. Estevão foi para dentro de uma sinagoga
E o que foi que aconteceu com Estevão? Os evangélicos que andavam com a Bíblia debaixo do braço, os líderes religiosos que se diziam evangélicos, que andavam com a Bíblia, arrastaram Estevão e assassinaram Estevão lá fora. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Havia naquele tempo de Jesus aproximadamente umas 400 sinagogas. Era sinagoga em cada esquina. Como hoje tem igrejas em cada esquina, tem uma igreja. É uma batista ali, e depois vem uma assembleia ali, e cada rua tem uma igreja, e assim vai. A mesma coisa era naquele tempo. Cada sinagoga tinha um rabi, tinha um rabino. E a palavra diz que quando Paulo ia para disputar com os judeus. Paulo não ia para a sinagoga para abraçar com os judeus. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. E sentar lá e ficar lá, ó. A palavra diz lá em Atos dos Apóstolos que Paulo ia para disputar com os judeus. E aí o que é que acontecia? Arrastaram Paulo e Silas e prenderam. Mas quem foi que prendeu Paulo e Silas? Os líderes religiosos. Então observe, em relação aos profetas, Jesus e os apóstolos, quem era que eles eram mais confrontados? Será que eram com o povo do mundo? Será que eram com aquelas pessoas que nunca andavam com a Bíblia? Não, eram com aqueles evangélicos, que gostavam de andar com a Bíblia, que diziam que estava com Deus, que diziam que praticavam o amor, que diziam que praticavam a lei. Após eles, com a própria Bíblia, matavam. Usando a própria Bíblia para perseguir. Veja, andando com a Bíblia, se diziam que eram praticantes da Bíblia, mas eles usavam a Bíblia para praticar o mal. E aonde é que essas pessoas estavam? Dentro das igrejas. Agora, se eu for falar um negócio desse dentro de qualquer igreja, eles vão fazer o quê? Eles vão tirar o microfone da minha boca e vai me expulsar logo da igreja. Porque não era isso que faziam? Não era isso que fizeram com os personagens? O que foi que aconteceu quando Jesus foi julgado? O rei Herodes disse o quê? Solta o rei dos judeus, Jesus ou Barrabás, o ladrão. O que foi que a liderança espiritual disse? Crucifique Jesus. Veja, a liderança evangélica mandou matar Jesus, aqueles que andavam com Bíblia. Mandou matar Jesus. Mandou soltar quem? Mandou soltar quem? Um ladrão. Não é isso não que está acontecendo? Veja aí o que é que está acontecendo. Veja aí as dissensões que existem entre as lideranças religiosas, trazendo certas doutrinas que não tem nada a ver, que Paulo chama de doutrinas humanas. Paulo chama de doutrinas de demônio, a qual Jesus chamou de mandamentos humanos. O que mais você vê dentro das igrejas são proibições. Proibição disso, proibição daquilo. Por exemplo, um assembleano, uma igreja assembleia, uma irmã não pode usar um batom, não pode usar um brinco, não pode usar um colar, não pode usar um trancelim, não pode usar uma calça, porque eles dizem que isso aí é a vaidade do pecado. Vejam, ficam trazendo coisas, distorcendo o sentido das escrituras e escravizando as pessoas. As pessoas ficam dentro das igrejas escravizadas. Trazem assuntos que não tem a ver com as escrituras. E também trazem assuntos, por exemplo, como o dízimo, que é uma coisa que não existe mais. Ele existiu, mas no tempo do Antigo Testamento, porque agora nós estamos no Novo. Coisas que eles trazem apenas para o seu interesse. E aí ficam escravizando as pessoas, como está escrito lá em Salmos, que Deus fala que eles põem mula na cabeça dos animais. Eles põem cabresto na cabeça da mula. Porque para você dominar um cavalo selvagem, um animal selvagem, você tem que colocar o cabresto nele até ele se acostumar. Então você coloca o cabresto e ali você vai dominando ele. E é isso que esses líderes religiosos estão fazendo com o povo.
Eles colocam um cabresto na cabeça das pessoas e ali eles ficam dominando as pessoas ao seu bel prazer, até as pessoas ficarem bem mansinhas em que sentido? Fazerem tudo o que eles querem, para fazerem tudo o que eles mandam, para que as pessoas aceitem tudo o que eles ensinam. E ainda batem palma, dê glória a Deus, amém. Mas dá glória a Deus, amém, para quê? Para doutrina de demônios. São mandamentos, ensinamentos de homens. Então as igrejas hoje, elas estão se transformando numa verdadeira escravidão. Eu considero as igrejas hoje como cadeias, em que as pessoas elas ficam presas, submetidas àqueles dogmas, àqueles ritos, àqueles ensinamentos. Então ficam tudo ali escravizados. Então cada uma tem a sua própria ideia, tem a sua própria forma de aprisionar as pessoas. É por isso que eu disse a esse colega meu, você está correto. Você pode se afastar das igrejas, mas nunca se afaste da palavra, nunca se afaste de Cristo. Aí teve um irmão que disse assim, mas como é que vai ficar a ceia? Como é que fica a ceia? Veja a ideia. Por quê? Porque eles pegam esse livro, eles pegam a Bíblia, mas não conseguem compreender. E não compreendendo, se fanatizam por causa dela. O que Paulo diz? Toda a lei se resume no amor. Os mandamentos se resumem no amor. Se tu tem amor para com Deus, se tu tem amor para com o próximo, mas se tu não ceia, o amor que habita em tu supera aquela ceia. O que importa é que você tem que deixar de se deixar não ser fanatizado por certas passagens das Escrituras. Nas Escrituras existe uma grande quantidade de mandamentos, mas o que foi que Jesus fez com esses mandamentos? Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Desses dois depende toda a lei e os profetas. E aí? Jesus resumiu todo o Velho Testamento, Jesus resumiu em 2 mandamentos. De todo o mandamento que existe, ele reduziu para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Uma pessoa que tem amor não mata. Uma pessoa que tem amor não adultera. Uma pessoa que tem amor não rouba. Então quando você ama, quando existe amor em você, você consegue superar essas coisas. E por que tu vem falar em batismo de água, em ceia? Por que tu está se preocupando com essas coisas? Por que tu não se preocupa com aquele que está passando necessidade? Por que tu não se preocupa com aquele que estendeu a mão te pedindo um pedaço de pão? Por que tu não dá atenção a ele? Por que tu está preocupado com o dízimo e as ofertas e a tua ceia na tua igreja? Por que tu não vai atrás daqueles que estão precisando de tu? Então as pessoas ficam cegas, elas ficam cegas por esses ensinamentos de demônio. Por isso que eu digo, o mal está dentro das igrejas. Mas quando eu falo que o mal está dentro das igrejas, eu não estou falando de um mal espiritual, estou falando desses mal aí que são pessoas. São seres humanos que estão em cima de um púlpito, com o microfone na mão, ludibriando a cabeça das pessoas. Que até esse negócio de púlpito está errado. Não existe púlpito, nunca existiu púlpito. Porque se você analisar dentro das igrejas, existe um altarzinho. E os pregadores, eles ficam em cima daquele altar, se tornando superior ao povo. O povo fica embaixo. E o líder fica em cima. Quando na verdade Paulo disse que todos nós somos a mesma coisa. Não existe ninguém superior a ninguém. Paulo disse que Jesus repartiu a mesma medida de fé para todo mundo. Então quando Paulo pregava, quando Jesus ensinava, ele ensinava entre as pessoas, tudo na mesma altura. Jesus era o único que poderia subir no altar. Porque ele é o rei. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Deus eterno, que se fez carne e habitou entre os homens. Ele era que tinha a capacidade de subir em cima de um altar, de um púlpito.
Mas se você analisar, tanto os profetas como os apóstolos, sempre eles pregavam perto das pessoas, entre as pessoas. Era ali tudo naquela humildade, naquela simplicidade, tudo por igual. Mas o que você vê dentro das igrejas são altares, são púlpitos. Os pastores sobem lá em cima e fica em cima, fica mais alto. E as pessoas ficam sentadas nas cadeiras, olhando para cima como se estivesse olhando para Deus. Isso aí é o que prefigura o anticristo. O anticristo ele vai aparecer se parecendo com Deus, para enganar as pessoas. É isso que vai acontecer. É por isso que o apóstolo João fala que os anticristos eles já estão por aí. Então ele sobe no altar, se tornando superior ao povo. E o povo, sem saber disso, fica achando isso extraordinário. É por isso que eu digo, os demônios, o diabo, Satanás, eles estão aí dentro, não é aqui fora voando não, é dentro da igreja. Mas em forma humana, não é em forma de espírito, é em forma humana. Por isso que Jesus falou de Judas Iscariote, que ele era um demônio, mas em forma humana. Não pense que demônio é apenas um espírito que está vagando por aí. Mas ele está aí dentro da congregação enganando o povo estão sendo enganados, mas não percebe, com liturgias, com versículozinhos distorcidos aqui, distorcido ali, apenas para o seu bel prazer, para os seus interesses. Eles estão ali com o intuito apenas de interesse de extrair lucro, usando isso aqui, usando a palavra de Deus. E com qualquer coisa que eles são confrontados, eles criam logo ódio, ficam logo com ódio. Aí começam a usar a Bíblia para atacar. Eles atacam com a Bíblia. Por isso que eu digo que a Bíblia é uma arma na mão de criança. Você pega uma arma, pega um revólver e coloca na mão de uma criança. Não é um perigo? Se torna um perigo. A mesma coisa é isso aqui, ó. Isso aqui se torna uma arma na mão desses leigos, dessas pessoas que não sabem o que é isso aqui. Eles usam isso aqui, mas não sabem o que é isso aqui, então se torna um perigo. E aí as pessoas são lesadas. Mas, por enquanto, eu vou ficar por aqui. Da próxima vez, eu não sei qual vai ser o tema da próxima vez, mas se for possível eu darei continuidade nesse assunto. Mas eu vou parar por aqui. Uma boa noite e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor o permitir. Até logo.